Deram uma calibrada, mais ou menos. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora. Pessoal que nos acompanha de casa. Tenham todos um bom final de segunda-feira. Nós aqui vamos dar início à terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa do terceiro período, 15ª legislatura, dia 14 de março de 2022, segunda-feira, às 18 horas. Convido a todos para que possamos ficar em pé para a oração do Pai Nosso. Bem, senhores, nesse momento nós temos a nossa tribuna livre. Senhores vereadores, podem ficar à vontade. Tempo de 3 minutos para cada vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos aqui presentes e ao público que nos acompanha. Senhor presidente, eu gostaria só de compartilhar aqui, né, com os colegas. Ligou aqui, Voltou. Thiago. O curso de Plano Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, o qual tinha 91 mulheres inscritas de diversas cidades aqui do nosso estado. E o que assim me impressionou muito foram os relatos da violência de gênero que elas sofrem nas câmaras municipais, né, por todas as cidades. Foram assim coisas absurdas que foram compartilhadas lá, e eu, graças a Deus, eu posso dizer que aqui na nossa Câmara isto não existe. Nós temos aqui uma bancada, né, predominante masculina, onde só tem eu como vereadora, e até aqui o respeito tem prevalecido. Então, eu só tenho que agradecer aos meus colegas por isto, e por a gente poder juntos, sim, fazer um trabalho bom pelo nosso município, independente de gênero. Então, isso me deixou muito feliz, né, diante de tudo que eu escutava lá, diante de cada absurdo que a gente via, saber que o nosso município está bem evoluído nessa questão. Então, eu acredito que nós temos muito ainda para melhorar, muita coisa para fazer em conjunto, e acho que o nosso município só tem a ganhar sem ter esses preconceitos, sem ter, né, essa violência política de gênero. E outra coisa, senhor presidente, gostaria de comentar aqui sobre o evento do Dia da Mulher. Nós tivemos aqui algumas comemorações, foi tudo muito lindo, agradeço pela oportunidade. Queria mais uma vez parabenizar a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e toda a rede de proteção que organizou no dia 8 o evento, o qual nós tivemos a presença de uma artista, uma drag queen, Brigitte Billier, e teve alguns comentários negativos nas redes sociais. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui que a Câmara é a casa do povo, é a casa de todos, e que não faltou respeito nenhum, pelo contrário, foi uma linda homenagem para todas as mulheres. Porque para uma pessoa se equilibrar num salto 15, toda maquiada, com aquele calor terrível que todo mundo sabe que a gente estava aqui, estava linda, né, toda bonita, toda vestida, em nenhum momento faltou com respeito com ninguém, pelo contrário, só homenageou. Então, eu acredito que ela foi muito mulher para isso, e nós só temos que agradecer pela participação dela e ver que o nosso público gostou, se animaram, se divertiram, porque em 2022, assim, não dá para a gente aceitar esse tipo de preconceito, né? Eu digo não ao preconceito, não à violência de gênero e mais amor ao próximo. Obrigada. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os vereadores. Cumprimento o público que nos assiste aqui e o público que nos assiste de casa. Senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje é falarmos sobre o transporte coletivo. Por várias vezes utilizei essa tribuna no ano passado
para fazer críticas com relação ao transporte coletivo, o que realmente já era motivo de discussão e muitos outros vereadores nas gestões anteriores utilizaram também, trazendo a necessidade de readequação, a necessidade de melhorias no transporte coletivo. Tivemos várias reuniões, vários movimentos no passado que, sinceramente, não tiveram muito efeito positivo. Né? Eu acho que de tudo que a gente resultou, de tudo que a gente lutou no passado, conseguimos um aumento de 4 horários de linha espaçados que ainda não supriram a necessidade do povo. Em contrapartida, tivemos a grata surpresa de inaugurarmos agora, na quinta-feira, dia 9, o transporte coletivo público municipal, né, que foi denominado pela gestão de Joião, que, sem sombra de dúvida, vai vir para trazer uma nova esperança de um transporte coletivo de qualidade. Né? Pouco a gente se discutia nisso, até porque era uma quimera, né? Era algo que não estava ao nosso alcance, que a gente gostaria de realmente ter um transporte coletivo, mesmo que fosse intermunicipal. E hoje a gente percebe que a gente vai ter um transporte coletivo municipal. Isso, sem sombra de dúvida, traz a garantia de que realmente nós teremos mais pessoas circulando no nosso município. Se tornará mais atrativo que empresas venham até o nosso município e também tornará a mobilidade, de forma geral, melhorada. Não é uma cidade que a gente tem congestionamento, dificuldade de estacionamento, mas certamente, com a alta do preço do combustível que estamos vivenciando, contar com o transporte coletivo certamente fará com que as pessoas façam essa opção, talvez, de não pagar pelo ônibus e até mesmo vir trabalhar. Às vezes tem que sair da borda do campo para vir por cento de 4 barras, pega o transporte coletivo, uma vez que vinha de carro, economiza dinheiro, contribui com o meio ambiente, só tem benefícios. Quero dizer também, senhor presidente, que a gente segue na luta. Né? O que a gente tem de problema com relação ao transporte coletivo, eu fico assim, até meio sem entender muito. Às vezes a Comec dá um passo grande desse, divide com o município a responsabilidade, mas muitas vezes lá me escutou, como de outros vereadores que foram lá, o Edson teve na Comec também, parecia que a gente ia lá para, sei lá para quê. Tudo que a gente falava, a gente demonstrava, não tinha uma resposta ao que a gente realmente esperava. De modo geral, então, fica aí o meu reconhecimento a esse novo passo que foi dado na melhoria do transporte coletivo e dizendo que seguiremos cobrando as melhorias. Senhor presidente, o último assunto que eu gostaria de tocar aqui é mais um recado por parte da Secretaria de Saúde, né, que está tendo inúmeras dificuldades em fazer correr o calendário de vacinação. Né, por várias vezes também utilizei essa tribuna para falar sobre isso. Hoje está capilarizado, né, a vacinação está em todas as unidades de saúde, tentando deixar mais próximo das pessoas, mais fácil o acesso, mas ainda não estamos conseguindo alcançar. E o grande problema é que quando a gente não alcança um determinado público, a gente não consegue avançar com os outros. Então, é mais do que necessário, talvez fica uma ideia, senhor presidente, que a gente pudesse utilizar nossas redes sociais para incentivar a população a procurar regularizar a vacinação aí para que a gente possa caminhar e não prejudique os demais que estão aguardando. No mais era isso, uma ótima noite para todos nós. Vamos dar continuidade, então, aqui com as nossas correspondências Senhor recebidas. Presidente, Fica à vontade, também. Gilson. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Lucinéia, público que está aqui presente, quem está nos assistindo. Só dar uma continuidade nas palavras do Caio, realmente poder agradecer ao prefeito por um projeto desse, que vem atender todo mundo que depende do transporte público dentro do município. Enaltecer e elogiar um projeto desse, que no Paraná não existe um projeto nem um pouco parecido. Que quem depende do transporte, as pessoas mais carentes, poder andar dentro do município e ainda fomentar o nosso comércio. Então, parabéns à iniciativa da Prefeitura, em nome do prefeito Loreno Tolardo. Seria isso, prefeito? Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Gilson. Realmente, um belo projeto, né? Esperamos que tenha um bom funcionamento e seja um benefício para a nossa população. Mais alguém, senhores? Podemos dar continuidade? Vamos para nossas correspondências recebidas. Nesse momento, a gente tem a leitura da moção de aplausos, de autoria do vereador Caio Augusto dos Santos, ao agente da Guarda Municipal, o senhor Cassiano dos Santos Pinto Voldan. O vereador
O vereador que presente subscreve, com assento nesta Câmara Municipal, na 15ª Legislatura do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições regimentais e legais, vem conceder moção de aplausos a Cassiano dos Santos Pinto Voldan, natural de Quatro Barras, guarda municipal desde novembro de 2014, formado em Direito, advogado especialista em Direito Penal e Processual, atuou como corregedor do nosso município e hoje desempenha a função de guarda municipal. Querido Cassiano, queremos hoje lhe dirigir a moção de aplauso em forma de agradecimento, respeito e admiração pelo ato de bravura realizado no dia 23 do mês de fevereiro de 2022. Por volta das 13h30, um elemento estaria invadindo a residência dos moradores no bairro Grande das Acácias, especificamente na rua Ângelo de Lara. Desesperados, enviaram mensagens pedindo socorro através do aplicativo WhatsApp, os quais chegaram ao conhecimento do GM Cassiano. O GM saiu do seu plantão às 7 horas da manhã e estava de folga nesse dia. Em casa, almoçando, ao receber as informações, deixou sua refeição para prestar socorro. Não medindo esforços, começou a patrulhar com seu veículo particular pela região do acontecido e logrou êxito ao abordar o agente que estava foragido do sistema prisional em frente ao restaurante rural Café da Bisa. Imediatamente, Cassiano acionou o reforço da equipe da GMQB. Chegaram também no local a viatura do DPEM-SOI e a Polícia Militar, que, consequentemente, remeteram o elemento para o sistema prisional. Cassiano dos Santos Pinto Voldan, para sempre seremos profundamente gratos, pois desde sempre e ainda mais nessa pandemia, de maneira exemplar e incansável, é um apoiador constante e indispensável para a segurança dos quatro-barrenses. Você, GM Cassiano, com toda certeza, é um exemplo no cargo que exerce e faz jus a essa moção de aplauso. Muito bem, nosso amigo Cassiano está aqui presente hoje conosco. Vou chamar o Cassiano aqui na frente. Cassiano, teve aqui o vereador Caio vai fazer a entrega da moção de aplauso. Nós vamos nos colocar em pé para aplaudir. Parabéns, Cassiano. Dando continuidade à nossa sessão, aqui vamos para o nosso pequeno expediente com a leitura e votação da ata da segunda reunião ordinária do dia 7 de março de 2022. Ata da segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa, o 13º período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 18 horas do dia 7 de março de 2022. Sob a presidência do vereador José Lago, deu-se início à sessão, como de costume, fez-se oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, Antônio César Creplive, André Luiz Barça da Silva, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucinelvo da Silva e Sandra Heleno Andreata. A aberta tribuna livre faz o uso da palavra ao senhor vereador Anderson Mendonça. O presidente solicita ao segundo secretário que proceda com a leitura e votação da ata da 36ª reunião ordinária, realizada no dia 13 de dezembro de 2021. Após a leitura, o presidente abre a discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao segundo secretário que proceda com a leitura e votação da ata da 21ª reunião extraordinária, realizada no dia 13 de dezembro de 2021.
Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao segundo secretário que proceda com a leitura e votação da ata da primeira reunião extraordinária realizada no dia 19 de janeiro de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao segundo secretário que proceda com a leitura e votação da segunda reunião extraordinária realizada no dia 20 de janeiro de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao segundo secretário que proceda com a leitura e votação da ata da terceira reunião extraordinária realizada no dia 31 de janeiro de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao segundo secretário que proceda com a leitura e votação da ata da quarta reunião extraordinária realizada no dia 31 de janeiro de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao segundo secretário que proceda com a leitura e votação da ata da quinta reunião extraordinária realizada no dia 15 de fevereiro de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao segundo secretário que proceda com a leitura e votação da ata da sexta reunião extraordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao segundo secretário que proceda com a leitura e votação da ata da primeira reunião ordinária, realizada no dia 21 de fevereiro de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula de discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 06/2022, de autoria do Poder Executivo. O presidente solicita a leitura da súmula de discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 07/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.558.621,32 ao orçamento geral do corrente exercício e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 07/2022, de autoria dos vereadores Eduardo Zelago e Sandra Helena Andreatta, que dispõe sobre a criação de memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no município de Quatro Barras e das outras providências, ficando encaminhadas às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 09/2022, de autoria do vereador Eduardo Zelago, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no âmbito do município de Quatro Barras e das outras providências, ficando encaminhadas às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura, discussão e votação do requerimento número 04/2022, de autoria do vereador André Luiz Barça da Silva. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura das indicações 01 e 02, de autoria do vereador Anderson Mendonça. O presidente solicita a leitura da indicação 04, de autoria do vereador Eduardo Zelago. O presidente solicita a leitura da indicação número 12, de autoria da vereadora Lucinéia Alves da Silva. O presidente solicita a leitura da indicação número 13, de autoria do vereador Edson Santos Paula. Em mais nada houvesse na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cujo áudio estão arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Leis, a quais, após ser lida, discutida e votado, será assinado pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Muito bem. Ata dessa reunião, nesse momento, em votação. Muito bem.
Ata aprovada com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vamos para a leitura e votação da ata da 7ª reunião extraordinária do dia 7 de março de 2022. Ata da 7ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa do 3º período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 19 horas do dia 7 de março de 2022, sob a presidência do vereador Eduardo Zé Lago. Desse início à sessão, como de costume, fez a oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Antônio Sérgio Keplive, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Luciano Alves da Silva e Sandra Heleno Andreata. O presidente solicita a leitura da suma, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 06/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.805.199,25, orçamento geral do corrente exercício e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da suma, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 07/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.558.621,32 ao orçamento geral do corrente exercício e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. E mais nada, havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Leis, a quais, após ser lido, discutido e votado, será assinado pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Vou ligar aqui. Vamos fazer a votação. Teve ali na última votação, ficou como não aprovado. Nós estamos ainda fazendo alguns ajustes lá, né, Taíde? Eu vou fazer a votação junto aqui, mas considerando o voto dos vereadores apenas. Podemos votar. Oito votos favoráveis e nenhum voto contrário. Aprovada a ata. Matéria da ordem do dia. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 41 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Altera o anexo 1º da Lei 585 de 2010, que cria o Plano de Ações do município de Quatro Barras, ações de infraestrutura e serviços urbanos, nos termos do artigo 2º, inciso 1º, 1922, inciso 2º da Lei Complementar número 1 de 2006, que institui o Plano Diretor no município de Quatro Barras. Projeto em discussão. Senhor presidente, À vontade. uma boa noite, presidente, demais vereadores, público que nos assiste em casa e aqui presente. Eu, dando uma lida no projeto, é um projeto bem simples, né? Criando algumas ações para inclusão no plano diretor. Acredito que não tenha dificuldade de aprovar, mas gostaria de lembrar aqui, nesta casa, que, segundo a Lei 1 de 2006, no seu artigo 166, diz que, no período de 10 anos, um novo plano diretor deve ser apresentado a esta casa para uma nova aprovação. Então, lá em 2016, deveria ter sido apresentado um novo plano e não foi. Em 2019, na gestão anterior, se iniciou um processo licitatório, foi feito todo o processo de uma construção do novo plano diretor, até porque há mais de 10 anos precisa realmente de uma atualização. Muitas coisas já se mudaram na cidade, outras necessidades apareceram, e assim foi feito. Até o Abreu
junto com a Câmara de Cidadania, participei de uma porção de reuniões que ele participou. Tivemos um pouco de dificuldade devido ao processo, ao período de pandemia que passamos, mas foi feito em todas as comunidades, reunida a comunidade, dada a oportunidade de quem quisesse participar, participasse, e assim foi apresentado o plano em 2019, 2020 aqui na Câmara. E não sei por quais motivos, até já questionei isso por requerimento, a atual gestão retirou esse plano diretor desta casa. Eu até achei que em alguns meses se faria alguma revisão para adequar, mas infelizmente já se passou um ano da gestão, o plano diretor está lá parado, sem nenhum respeito com todo o pessoal que participou, que fez, que organizou, a comunidade que deu a sua ideia e colocou a situação atual no novo plano. Então, infelizmente, estamos alterando uma lei lá de 2006, uma lei já antiga, já ultrapassada. Então, fica aqui meu apelo à gestão que, se não concorda com o que está lá no plano diretor, que crie uma nova discussão, mas que atualize, que volte a essa casa para a gente poder discutir e realmente atualizar todo o plano diretor com todas as necessidades atuais do nosso município. Assim, não precisamos ficar discutindo e alterando uma lei que já está realmente já ultrapassada. Senhor presidente, só pegando um gancho na fala do vereador Sandro Heleno, estive em conversa com o secretário e também com o prefeito. Ele, em conversa comigo, prometeu que ainda esse ano será reapresentado o plano diretor. Esse ainda será apresentado esse ano, o mais rápido possível. Vamos continuar cobrando, fazer as alterações necessárias, porque é muito importante para o nosso município. Mas tem promessas que esse ano, o mais rápido possível, vai ser apresentado o plano. Podemos votar? No momento, o projeto de lei em votação. Projeto aprovado, 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 8, de 2022, de autoria da vereadora Lucinéia Alves da Silva. Dispõe sobre estabelecer notificação compulsória no caso de violência contra a mulher que for atendida nos serviços de saúde públicos ou privados no âmbito do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e da outras providências. Projeto em discussão. Senhor presidente, a Lei Federal 10.778 de 2003 já estabelece, em nível nacional, a notificação compulsória, dos serviços de saúde. Mas com a lei aqui municipal, no nosso município aqui, é só para suplementar e ter esse apoio, reforço, para que realmente sejam tudo registrado e tudo seja fiscalizado e a gente possa ter os dados estatísticos com mais clareza aqui no nosso município. Então, seria isso. Muito bem. Vamos, então, colocar o projeto em votação. Projeto aprovado, 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, projeto de lei número 10, de 2022, de autoria dos vereadores Sandro Heleno Andreatta, Edson dos Santos Paula e André Luiz Bárcia da Silva, com encaminhamento às comissões. Insere o inciso 3º do artigo 2º da Lei Municipal 1390 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder cartão cesta básica e cesta natalina aos servidores públicos no município de Quatro Barras e da outras providências. Leitura da súmula do projeto de lei número 11, de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto dos Santos, com encaminhamento às comissões. Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos adaptados às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos eventos realizados no município de Quatro Barras e da outras providências. Leitura da indicação número 8, de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto dos Santos. A abertura de uma área do Parque do Lago Vovó Ziza para a comercialização de alimentos tipo food truck, barracas, entre outros, e o credenciamento para vendedores ambulantes.
O objetivo é oferecer para os frequentadores do parque um espaço para instalação de barracas ou food trucks, cantina, para a comercialização de bebidas e alimentos no local conforme abaixo. Ambulantes de bebida, água de coco, refrigerante, água, caldo de cana, sucos, ambulantes de gelados, vendedores de doces, vendedores de salgados e comidas típicas. Essa indicação é justa e necessária e certamente irá incentivar o comércio local e tornar o parque cada vez mais atrativo para os moradores da cidade de Quatro Barras e cidades vizinhas. Leitura da indicação número 10 de 2022, da autoria do vereador Caio Augusto dos Santos. A capacitação dos profissionais de saúde da rede municipal para o diagnóstico precoce de autismo. A capacitação sobre o autismo para os profissionais de saúde do município inclui médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, dentistas, fisioterapeutas, entre outros funcionários da rede municipal. O principal objetivo é que esses profissionais atuem na reabilitação da criança com autismo no município de Quatro Barras, a fim de conceder aos servidores experiências no atendimento interdisciplinar e orientações para o diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista, como está sendo feito na educação do município. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado pela dificuldade de comunicação e interação social e pela presença de comportamento e ou interesses repetitivos ou restritos. Em Quatro Barras, temos a lei número 1426, de autoria deste vereador, onde prevê a política de proteção da pessoa com autismo. E dentre os artigos consta a necessidade de capacitação para o diagnóstico precoce neste município. Leitura da indicação número 11, 2022, da autoria do vereador Caio Augusto dos Santos. A criação de uma comissão para a revisão do plano de cargos e salários para os servidores municipais do quadro geral, da saúde e da educação. O plano de carreira dos servidores encontra-se esculpido na Constituição Federal. Desta forma, requer-se a formação da comissão para a revisão dos planos de cargo, pois se entende a necessidade de reenquadramento, a valorização dos servidores, a atualização da remuneração. Leitura da indicação número 14, 2022, da autoria do vereador Edson dos Santos Paula. Colocação de um abrigo, ponto de ônibus, na rua Vicente Visolim, 155, Palmitalzinho, para atender os alunos da rede pública de ensino que necessitam de abrigo ao esperar o embarque no veículo de transporte escolar. Leitura da indicação número 15, de 2022, da autoria do vereador Edson dos Santos Paula. Construção de uma travessia elevada entre as ruas Ulício Zatoni e Jacob Zatoni, a pedido dos moradores e usuários da via pública. Leitura da indicação número 16, de autoria do vereador 16 de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto dos Santos. A instalação de um gerador de energia elétrica na unidade de pronto atendimento, também conhecido como UPA. A preocupação deste vereador para que, em casos de queda de energia, o pronto atendimento tenha ao menos uma sobrecarga de 2 horas, no intuito de não desguarnecer a equipe composta por profissionais de saúde para atendimento da população. Leitura da indicação número 17, de 2022, da autoria do vereador Caio Augusto dos Santos. A instalação da academia ao ar livre no bairro Jardim Menino Deus, na rua Aristeu Luciano da Mosca, esquina com a rua São Judas Tadeu, conforme imagem anexo. A instalação de uma academia ao ar livre proporcionará qualidade de vida a todos os moradores, crianças, jovens, idosos, inclusive para o uso de portadores de necessidades especiais, além de facilitar o acesso das pessoas que estão em crescente preocupação com a saúde e qualidade de vida. Isso faz com que as pessoas optem por uma atividade de lazer mais acessível e próximo da sua residência. Lembrando que a academia ao ar livre mais próxima encontra-se na praça central do bairro. Nesse momento nós temos a leitura do relatório final da Comissão de Inquérito número 2 de 2021, de autoria dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Bárcia da Silva e Caio Augusto dos Santos. Câmara Municipal de Quatro Barras, 1º de fevereiro de 2022. Primeiro, a instalação da comissão de inquérito. A instalação da comissão de inquérito
foi solicitada e criada por meio de requerimento número 54 de 2021 e subscrita pelos vereadores Anderson Mendonça, Caio Augusto Santos, Lucineia Alves da Silva, Gilson Rodrigues Cordeiro e Edson Santos Paulo. O requerimento foi apresentado na data do dia 31/5/2021, solicitando a criação das comissões de inquérito com a finalidade de investigar possíveis irregularidades apontadas pelo parecer técnico número 1 de 2021 do Poder Executivo Municipal, emitido em resposta ao requerimento 48, sobre os empréstimos tomados pelo ex-prefeito Ângelo Andreatta, no valor de R$10 milhões, junto à Caixa Econômica Federal, pelo programa Finisa, financiamento à infraestrutura e ao saneamento, com um prazo certo de 180 dias corridos, podendo ser prorrogado se de acordo com as intenções da comissão de inquérito constituída. A iniciativa dos vereadores da proposição, apoiada por mais de 2/3 dos membros do parlamento, constitui-se na expressão concreta e efetiva do exercício do poder de investigação que compete à Câmara Municipal, prevista no artigo 66 do seu regimento interno. O artigo 15 da Lei Orgânica Municipal de Quatro Barras prevê a função de fiscalização e controle do Poder Legislativo, a qual, com alicerce à sua própria Constituição, prevê também em seu parágrafo 16 criar comissão especial de inquérito sobre fato determinado que se inclua a competência da Câmara Municipal, sempre que o requer pelo menos 2/3 dos membros da Câmara. Desta forma, para cumprir uma das principais atribuições em respeito ao exercício do Poder Legislativo de fiscalizar os atos que possam causar prejuízo à administração pública, afetando direta ou indiretamente os interesses públicos, foi criado e instaurado a presente comissão de inquérito. Faz-se necessário destacar que a CI teve como finalidade única apurar os fatos, como foco na obrigação do administrador em zelar pela coisa pública, com base nos princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência. É com fundamento nesse contexto que apresentamos o relatório da Comissão de Investigação número 2 de 2022, trazendo ao final as conclusões, resultados e recomendações necessárias à eficácia dos trabalhos realizados pela comissão. Item 2. A função precípua da Câmara Municipal de Quatro Barras. Ao lado da função precípua de legislar, a Câmara Municipal tem a competência para pela fiscalização extensa de todos os atos do Poder Executivo Municipal. Destarte incontestável que é o poder de investigar, constitui uma das mais expressivas funções institucionais do Legislativo. A comissão de inquérito representa um dos mais importantes instrumentos de fiscalização e controle da atividade administrativa das autoridades públicas, que invariavelmente envolve o interesse público. Portanto, além da função de legislar, a Câmara Municipal tem sua função gênese, a natureza da atuação fiscalizadora do Poder Executivo. Item 3, da comissão de inquérito. A partir da promulgação da Constituição Federal de 88, podemos afirmar que as comissões de inquérito é um instrumento jurídico de poder legislativo legalmente constituído para buscar informações, efetuar diligências, colher depoimentos e outros mecanismos para apurar fatos que estejam contra o interesse público, voltado à apuração de denúncias para que sejam resguardados os valores da sociedade. A Carta Federal preceitua, no seu artigo 58, a previsão constitucional das comissões de inquérito, estando regulamentada pela Lei nº 1579 de 52, e se constitui em uma das formas de controle da administração pública exercida pelo Poder Legislativo, com limite e poderes delineados na própria Constituição Federal de 88, respeitando sempre o Estado Democrático de Direito, com as atribuições estabelecidas no artigo 58, inciso 3º da Carta Magna. Nessa diapasão, a Constituição da República deu poderes de investigação à autoridade judicial, bem como outros poderes existentes no regimento interno
a fim de possibilitar o cumprimento de todos os objetivos e tarefas. Importante destacar que a permissão constitucional dos poderes de autoridade não pode ser confundida com punições imediatas aos indicados como responsável pelos atos omissivos ou atribuições que devem ser praticadas pelas autoridades competentes, respeitando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. O papel da comissão de investigação é investigativo. Com isso, ela tem poderes para tomar depoimentos, interrogar pessoas, requisitar documentos, levantar meios de provas legalmente admitidas e até mesmo realizar buscas e apreensões e outros meios de investigação, sem perder à vista os limites estabelecidos na lei. A comissão interna da Câmara Municipal de Quatro Barras regulamenta a criação, o regimento interno da Câmara Municipal de Quatro Barras regulamenta a criação, instalação e os procedimentos da comissão de inquérito no artigo 63 e 64, prevendo neste último a forma de relatório em verbis. Mediante o que dispõe as leis municipais, federais e a Constituição da República, o presente relatório tem por objetivo principal expor as atividades e procedimentos adotados pela Comissão de Investigação desde sua criação, apontando os limites constitucionais de atuação, objetivo e finalidade propostos, bem como a conclusão, resultados e encaminhamentos, esclarecendo a sociedade e todos os abrangidos pelo interesse público sob o cumprimento da função parlamentar fiscalizadora. Item 4. Dos procedimentos de instalação da Comissão de Inquérito. O requerimento 54 de 2021, datado em 31 de maio de 2021, foi encaminhado por iniciativa de 5 vereadores dessa Casa de Lei: Anderson Mendonça, Caio Augusto Santos, Lucinéia Alves, Gilson Rodrigues Cordeiro, Edson Santos Paulo. Com foco no teor do parágrafo 2º do artigo 63 do Regimento, a Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 ficou assim estruturada: presidente o vereador Anderson Mendonça, relator o vereador Caio Augusto Santos, membro titular vereador André Barcia da Silva. Os documentos expedidos e recebidos pela Comissão de Investigação encontram-se anexos aos autos, composto por um volume e disponível em inteiro teor no formato de CD. Item 5. Dos expedientes produzidos pela Comissão Interna número 2 de 2021. Em resposta ao requerimento encaminhado à Prefeitura Municipal, foram encaminhados à CI a integralidade dos processos administrativos sobre os quais se faz necessário análise profunda por um profissional da área. São eles: concorrência de 2019, concorrência 1, parte 1 de 2019, parte 1, concorrência 1 de 2019, parte 2, concorrência 6, concorrência 8 e concorrência 9, ambos de 2019. Concorrências de 2020, concorrência 1, 2 e 10, pregão número 7 de 2019, 63 de 2018. Os arquivos acima mencionados seguem em sua integralidade em arquivo CD, que acompanha o presente relatório. Item 6. Conclusão. Todos os apontamentos trazidos pelo presente parecer foram extraídos da documentação fornecida pela Prefeitura Municipal. Ante toda análise no decorrer dos trabalhos da Comissão de Investigação, evidencia-se indícios de pagamentos indevidos, contratações irregulares, fraudes e malversações dos recursos públicos. Por falta de profissionais capacitados, como advogado, engenheiro civil, contador e perito em análise de solo, para que a análise minuciosa da documentação, essa comissão se abstém de apontar culpados, limitando-se a recomendar os procedimentos mencionados na presente comissão de investigação sejam devidamente analisados e investigados pelo Ministério Público. Obviamente, se tratam de indícios e, sendo assim, necessitam um aprofundamento com vistas a apurar a ocorrência e o alcance dos seus danos, bem como identificar os responsáveis e punir os culpados. Item 7. Recomendações. Sendo assim,
recomendamos que seja apurada a prática de crime de responsabilidade por parte dos responsáveis pela fiscalização de contrato e pela tomada de decisão, ante sua possível omissão, que pode ter resultado em prejuízo ao erário. Ante todo o exposto, e uma vez findo os trabalhos da Comissão de Inquérito número 2 de 2021, sugerimos que o relatório final da Comissão de Inquérito e todos os demais documentos que o instruem sejam encaminhados ao Ministério Público local para que instaure processo investigativo ou outro que entenda pertinente, visando apurar com maior profundidade os indícios de ilegalidade cometidos, apurando as responsabilidades e aplicando as punições devidas em todas as esferas de sua competência. Câmara Municipal de Quatro Barras, 1º de fevereiro de 2022. Obrigado, vereador. Será enviado relatório ao Ministério Público que tomará as devidas providências. Muito bem, senhores, e agradecer aqui a presença de todos, o público que nos assiste em casa, senhores vereadores, obrigado, vereadora, o tempo disponível aqui conosco, e não tendo mais nada a discutir ou a votar, nesse momento eu declaro esta sessão encerrada.